Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Que o presbítero Wallace, mais uma vez, para mais uma aula do nosso curso de Apocalipse, versículo por versículo. Hoje nós estaremos aqui abordando o capítulo de número 6 e vamos falar um pouquinho sobre a abertura dos 6 selos, né? Um estudo aqui simples, direto, um estudo bem objetivo. E nós vamos estar vendo aqui um pouquinho mais deste livro maravilhoso, no qual nós estamos estudando aqui ao longo dessa série, tá certo? Então fique conosco até o final, pegue tua Bíblia nesse momento e de preferência fique num lugar tranquilo para estar aí aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, vamos ler aqui primeiro, você que está com sua Bíblia aí, livro de Apocalipse, capítulo de número 6, vamos ler aqui falando do primeiro selo, que se encontra lá do versículo 1 e versículo 2, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi uma das 4 criaturas, dizendo como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado em cima dele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Então esse aqui é os versículos que fala da abertura do primeiro selo. Vamos ler aqui agora o slide, no qual você acompanha na tela. Diz assim: Quando Jesus abre o primeiro selo, começa a se desvendado os mistérios do julgamento de Deus contra o mundo. Alguns intérpretes entendem que este rompimento dá início à tribulação de 7 anos. Esse julgamento divino ocorre em 3 séries sucessivas. A primeira série é a série dos 7 selos, que está lá no capítulo 6, no qual nós vamos ler, no qual nós vamos aprender hoje, tá? A segunda série refere-se à série das trombetas, que está no capítulo 8 e no capítulo 9. E a terceira série é a série das 7 taças da ira de Deus, que está no capítulo 16. Ok? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa primeira série, que fala sobre os 6 selos. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que, como já falamos aqui, alguns estudiosos entendem que a partir desse momento começa então o início dos eventos que acontecerá no período da grande tribulação. Tá? Então, alguns entendem que quando é aberto aqui esse primeiro selo, começa o período de grande tribulação. E só para você entender um pouquinho, para não ficar assim por fora, não ficar assim sem entender, né? O período da grande tribulação é um período de 7 anos, no qual iniciará com um período de paz, 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio finais de tribulação, tá? Tribulação mesmo, ok? Então vamos lá para o primeiro cavaleiro, no qual é mostrado aqui neste primeiro trecho. Primeiro cavaleiro, para alguns estudiosos, ele acredita que este cavaleiro é Jesus, que segue triunfante através da sua igreja. Tá? Então, para muitos estudiosos, eles acreditam que esse cavaleiro aqui é Jesus, montado no cavalo branco e que estava com um arco em suas mãos. Tá? Eu particularmente acredito na segunda hipótese, que diz assim: outros pensam que é o anticristo, que se apresenta ao mundo como um príncipe da paz, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Ele prega a paz, mas se prepara para a guerra, simbolizado pelo arco. Ou seja, o anticristo, para quem não entende, o anticristo ele é uma figura que vai ser enviada nos últimos dias para dominar aí o mundo. E como é que vai acontecer? Só para você ficar entendendo um pouquinho mais. Isso aqui a gente provavelmente vai falar mais, mais na frente nos nossos estudos, né?
Mas como é que vai acontecer? Quando Jesus vir buscar a sua igreja, o arrebatamento, logo que a igreja sair da terra, iniciará o período da grande tribulação. Esse período ele vai ser precedido por um tempo de paz, a princípio, 3 anos e meio de paz, e logo em seguida vai ser 3 anos e meio de guerra, tribulação. Quem vai dominar esse período da grande tribulação vai ser justamente o anticristo. Tá? Então, como aqui diz aqui no versículo, ele está com o arco na mão. Né? Não fala, não menciona no versículo sobre flecha. Então, isso simboliza que ele vai vir, primeiramente, demonstrando a sua paz entre aspas, né? E na sequência, quando todo mundo estiver acreditando, confiando nele, ele vai demonstrar então a sua parte de guerra. Tá? Então é isso que vai acontecer e é isso que representa o primeiro cavaleiro. Ok? Então vamos agora aqui para o segundo selo, a abertura do segundo selo. Está lá no versículo. Está no versículo 3 e 4 que diz assim: o segundo selo. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ok? Esse aqui é o versículo desse segundo selo. Vamos lá, vamos ler aqui o slide agora, para a gente entender um pouco mais o que significa esse segundo selo. Todos esses eventos na terra foram decididos primeiro no céu. Quando Jesus ele abre o segundo selo, surge um cavaleiro com uma grande espada, montado em um cavalo vermelho. Este cavaleiro representa a guerra e a morte violenta que Deus permitirá quando trouxer a sua ira sobre o mundo. Pois ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A sua grande espada declara o fato de que mais pessoas morrerão durante o tempo da grande tribulação do que em qualquer outra época na história. Então veja bem, esse segundo cavaleiro aqui, ele surge justamente para tirar a paz, para acabar com a paz, para declarar guerra. Então entenda, o primeiro cavaleiro, ele apareceu em um momento de, digamos assim, de paz, tá? Ele não tem poder para tirar a paz, o primeiro cavaleiro. Lembra o cavalo branco? Ele não tem poder para tirar a paz. Já esse segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, ele veio propriamente para tirar a paz. Ele veio para representar a guerra, para trazer a morte e tudo que é de violento que Deus permitirá quando ele trouxer a sua ira sobre o mundo. Tá? Então ele tem esse poder. A sua grande espada é justamente isso que representa aí as guerras, as mortes. Tá? E através dessa espada, milhares e milhares de pessoas vão descer à sepultura. Que a gente vê que através dessa espada, muitas pessoas vão morrer durante esse período da tribulação, mais do que em qualquer outra época da nossa história. Então, esse segundo cavaleiro é um cavaleiro, digamos que, para tirar a paz, para trazer a guerra. É esse o objetivo do segundo cavaleiro. E o interessante é eu falar para vocês que todos esses eventos eles foram decididos primeiramente lá no céu. Então, todas essas guerras aqui, essas pragas, digamos assim, da parte de Deus, eles foram decididos lá no céu pelo próprio Deus. Amém? Então vamos agora para o terceiro selo, que está lá no versículo 5 e versículo 6. Diz assim: e quando ele abriu o terceiro selo, ouvia a terceira criatura, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado acima dele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio das
dos 4 criaturas, que dizia: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário, e não danifiques o vinho e nem o azeite. Então essa aqui é a passagem da qual fala dos 3 selos. Vamos ler aqui nosso slide, que diz assim: o cavaleiro montado no cavalo preto é símbolo de transtorno econômico, muitas vezes interpretado como uma fome. Tem uma balança em sua mão, que refere-se à escassez de alimento e interesse em compra e venda. Quando ele aparece, uma voz dizia o preço da comida, que nesse tempo será muito alto devido à inflação e escassez. Amém? Então, esse período do terceiro selo, vai ser um momento de um grande transtorno econômico, né? Eu acredito que nesse tempo a inflação vai aumentar e aí os alimentos vão ficar mais encarecidos por conta disso, né? Vai ter escassez dos alimentos por conta dessa situação. Então esse cavalo preto, ele é justamente isso. Ele vai trazer um transtorno econômico, transtorno na sociedade, de forma que falte alimento, de forma que falte os mantimentos principais, e aquele pouquinho que vai ter, ele vai ser comercializado por um alto preço. Então esse cavalo ele vai ser nesse sentido, né, de trazer essa dificuldade financeira se agravar mais ainda nesses últimos dias, no período da tribulação. Eu acredito que esse período que esse cavalo preto ele vai ser liberado, vai ser aí digamos que no auge da grande tribulação, tá? Primeiro vai um cavalo branco trazendo aparentemente uma paz, né? Aí depois vem o cavalo vermelho trazendo guerra, trazendo morte, trazendo violência. E aí, consequentemente, vem o cavalo preto trazendo a fome, trazendo a falta de alimentos, a escassez de tudo. E aquele pouquinho que tem vai encarecer por conta dessa situação. Por isso que eu acredito que esse período aqui do cavalo preto vai ser o período ali no auge, né? Digamos assim, no meio da grande tribulação. Ok? Vamos lá para o quarto selo. Quarto selo. Vamos ler aqui. Versículo 7, versículo 8, que diz assim: e quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. Ok? Então, essa foi a passagem aqui do livro de Apocalipse. O quarto selo, acompanha aqui no nosso slide, que diz assim: o cavaleiro montado no cavalo amarelo chama-se Morte. O amarelo do seu cavalo é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. A Bíblia diz que o inferno seguia, e a estes foi dado poder para matar a quarta parte da terra, através de espada, fome, doenças e animais selvagens. Então veja bem, esse quarto cavaleiro, que estará montado no seu cavalo amarelo, já vai ser lá mais para o início, para o final, aliás, da grande tribulação. Vai ser um período em que vai haver muita morte. Morte através de doença, morte através da espada, morte através de animais também, né? E esse cavaleiro em específico é uma coisa que me chamou muita atenção, é que o inferno todo seguia, ou seja, a legião de demônios do inferno seguia aquele cavaleiro, tá? E através dessas
doenças, enfermidades, guerra e animais selvagens, esse exército essa legião de demônios do inferno vão conseguir matar 1/4 da população da Terra. Então vai ser milhares e milhares de pessoas mortas apenas pelo agir, pela soltura desse quarto cavaleiro. Então vai ser um período muito triste, um período de muita morte, muita guerra, muita doença, que as pessoas não vão saber a cura, não vão conseguir obter a cura. Então vai juntar a fome, vai juntar a guerra, todo tipo de doença, vai juntar tudo aqui com a chegada desse quarto selo aí. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. O quinto selo. O quinto selo está lá no versículo 9 até o versículo 11. Que diz assim, versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, verdadeiro e santo, dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam da terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam sido mortos, como eles foram. Amém? Então essa foi a passagem aqui, referente ao quinto selo. Acompanhe aqui no nosso slide. Quinto selo. Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas das pessoas mortas por causa do Evangelho, que estavam debaixo do altar. E o altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue de sacrifícios. Essas pessoas tinham sido sacrificadas as suas vidas por amor a Cristo. Os mártires perguntavam a Deus quando ele iria fazer justiça. Cada um recebe umas vestes brancas, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, porque ainda havia mais alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé. Então entenda aqui, quando João ele vê Jesus abrindo o quinto selo, ele vê também as almas de todas aquelas pessoas mortas por causa do Evangelho, de todas. Inclusive, ele consegue ver aí, desde o início dos tempos até o final dos tempos. Ele consegue ter essa visão, que estavam ali debaixo do altar. Por que debaixo do altar? Porque naquela época, o altar era o lugar onde era sacrificar os animais. E aquele sangue ali que era sacrificado, eles corriam para debaixo do altar e ficavam ali. Então, essas pessoas que tinham sido mortas ali por conta do Evangelho, que são os mártires, né, que a gente fala muito, principalmente na igreja primitiva, muitos foram mortos ali por conta de pregar o Evangelho, por conta de levar a palavra do nosso Deus a todos ali daquela época, tá? Então, esses mártires que foram mortos ali brutalmente por conta de pregar a palavra do nosso Jesus, eles perguntavam para Deus quando que Deus iria fazer justiça sobre aqueles que os mataram, sobre aqueles que sacrificaram suas vidas ali. E aí, Deus ele veste aqueles mártires, cada um deles com a veste branca. Essa veste branca, ela simboliza a justiça dos santos,
né? Então, a justiça que Deus fez ali, irá fazer pelos santos. E ele, depois que ele diz que cada um deles recebe essa veste branca, Deus ele fala para eles que esperem um pouco mais, né? Deus ele fala para que eles esperem um pouco mais, porque ainda ia haver pessoas que iriam morrer por amor de Jesus, por pregar a palavra do Senhor, por causa do Evangelho. Então Deus ele pede que espere um pouco mais. Esse período ele se refere ali no final da tribulação, no final da grande tribulação, porque até o final da grande tribulação muitas pessoas há de se render aos pés de Jesus, e aí Deus ele quer que espere, peça que espere esse período, ok? Então vamos para o último selo deste capítulo, capítulo de número 6, versículo 12, que vai falar sobre o sexto selo, que diz assim: E olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua ficou como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra, como a figueira joga seus figos quando o movimento do grande vento. E o céu se retirou como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram movimentados nos seus lugares. E os reis da terra, os príncipes e os ricos, e os capitões, os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, esconderam-se nas cavernas entre as rochas dos montes. E diziam aos montes e às rochas: Cai sobre nós, e nos esconda no rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Então essa passagem aqui que se refere ao sexto selo, vamos ler aqui agora o nosso slide, que diz assim: Uma catástrofe cósmica inconcebível à mente humana acontece quando o sexto selo foi aberto. O sol se escureceu, a lua ficou vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram, o céu se retirou como um livro que se enrola, as montanhas e ilhas se moveram, e todas as pessoas da terra, principalmente os ricos e poderosos, se esconderam debaixo da terra e gritavam pela morte, temendo a ira do Cordeiro, porquanto é chegado o grande dia da sua ira, e a devastação será terrível. Amém? Então entenda aqui uma coisa aqui. Quando é aberto o sexto selo, imediatamente acontece um grande terremoto, abalando todas as estruturas da terra e também do céu. E nesse terremoto, o sol se torna negro, ou seja, o sol se escurece completamente, a lua fica vermelha como cor de sangue, as estrelas do céu elas caem, né? Nesse sentido aqui pode ser também meteoritos, né? Que pode cair. Aí fala aqui da figueira também. A figueira joga os seus figos quando o movimento do vento é grande. Pode se referir aos meteoritos, né, que cairão do céu. O céu se retirou como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram movimentados nos seus lugares. Ou seja, o tremor nos céus fomentado pelos meteoritos. Então a catástrofe será tão grande que o sol se escurecerá, o céu se tornará preto também, fugirá daquela situação diante do poder de nosso Deus, diante dessa catástrofe que Deus irá permitir na abertura do sexto selo. Isso aqui eu já acredito que seja mais para o finalzinho ali da grande tribulação. Vai ser justamente quando Deus ali se apresentar para livrar aqueles que foram salvos ali
da ira de Deus, né? E aí uma coisa interessante acontece aqui. Todos os reis, os príncipes da terra, ricos e capitões e poderosos, e todo servo e todo livre, ou seja, todo pessoal, nesse momento, eles escondem-se em caverna, em rocha, em tudo quando puder se esconder. Por que eles se escondem? Temendo a ira do nosso Deus. Temendo. Então eles se escondem achando que pode estar ali fugindo da ira do nosso Deus, achando que vai estar ali longe dos olhos do nosso Deus e que Deus ele não vai observar eles. Então eles preferem se esconder, preferem gritar para que eles morram, gritar para que desabe tudo na cabeça deles, eles morram, do que estar ali na ira do nosso Deus, do que estar no centro da ira de Deus. Então a gente vê que essas pessoas, todos esses seres humanos, eles querem de alguma forma fugir da ira de Deus, fugir da ira do nosso Deus. Mas eles começam a entender que é vindo o grande dia do Senhor. E quem subsistirá? Então a gente vê que não tem como fugir. Não tem como fugir. A pessoa que não estiver no centro da vontade do nosso Deus pode tentar se esconder embaixo da rocha, pode tentar se esconder de qualquer maneira, mas não vai fugir da ira do nosso Deus. E quando chegar o dia da ira do nosso Deus, até a natureza sofrerá, como a gente viu aqui na abertura desse terceiro. Então que nós possamos estar cada dia mais nos preparando, cada dia mais estar ali firme na presença do Senhor, para que quando acontecer esses fatos, esses acontecimentos, nós já possamos estar na glória com o nosso Jesus. Porque Jesus ele vem buscar, querido, uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada. E importa que nós nos encontramos nessa situação, para que quando Jesus vier nos buscar no arrebatamento, a gente não precisa passar por essa situação de abertura desses selos. Amém? Porque vai ser uma devastação terrível. Vai ser um período de muita tristeza, período de muita guerra, de muita luta, de muita morte. E se a gente não estiver firme, a gente não vai subir com o nosso Jesus. E vamos passar por cada um desses selos aqui, no qual nós acabamos de estudar. Amém? Então esse foi o estudo de hoje, capítulo 6. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais desses selos aqui. É um estudo um pouco curto, porém de muito proveito. Se você tiver com alguma dúvida, tiver sentindo alguma dificuldade em entender, pode mandar a tua pergunta para nós. Abra a tua Bíblia, chama o Senhor para o teu lado, para ir tirando suas dúvidas. Se você continua ainda com dúvida, chama o teu pastor, chama alguém que entenda um pouquinho mais e medite na palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus nessa noite, nesse momento. Que Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Paz do Senhor.